Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo. Mais uma vez nos encontramos aqui hoje para meditarmos um pouquinho, refletirmos sobre Jeremias 49. Então nós vamos orar agora para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente compreenda a palavra de Deus, lendo hoje Jeremias 49. Vamos orar? Bondoso Deus, queremos ouvir Tua voz mais uma vez. Fala conosco através da leitura da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, esse capítulo aqui é um capítulo de profecias de condenações. Se você já leu, você viu. Há uma profecia contra os amonitas, profecia contra os edomitas, fala dos pecados e do castigo de Edom, profecia a respeito de Damasco, a profecia a respeito da Arábia, profecia a respeito dos elamitas, várias profecias aqui contra aqueles que andavam longe do Senhor, contra os povos pagãos e contra aqueles que transgrediam as leis do Senhor. Aqui aparece o julgamento dos amonitas e a sua restauração. O julgamento de Edom, Damasco, Quedar, Azor, Elão e a restauração de Elão. O livro de Jeremias contém muitas profecias. E esse capítulo é dirigido a 5 povos que tinham relações com o povo de Judá. A primeira seção é a profecia contra a capital dos amonitas, que eram os descendentes de Ben-Ami. Também era conhecido como filho da filha mais nova de Ló. Eles viviam no lado oriental do Rio Jordão. Os amonitas tinham seu próprio deus, Moloque, que significa rei divino. No tempo dos juízes, os amonitas eram hostis contra os israelitas. Você pode ver lá em Juízes, por exemplo, no capítulo 3 e verso 13. Eles ridicularizavam Israel, dizendo que Israel perdera o domínio da terra, que havia sido concedida a tribo de Gade e agora o deus Moloque morava lá. Eles trouxeram contra si o desagrado de Deus porque mostraram-se infiéis ao verdadeiro Deus, né? Então, a segunda parte desse capítulo é uma profecia contra Edom. Os edomitas eram os descendentes de Esaú. Quando os israelitas estavam no Egito, a cidade de Temã, em Edom, era famosa por sua sabedoria. Deus, através do seu Espírito, atuou nas pessoas em Temã, enquanto os israelitas estavam adorando ídolos no Egito. Você encontra isso, por exemplo, em Josué 24:14. Sempre Deus atua na vida dos seus filhos para restaurá-los, para trazê-los de volta. Deus atua na vida daqueles que buscam ser fiéis. Deus cuida de nós. Agora, infelizmente, Edom acabou se tornando como Sodoma e Gomorra, porque os edomitas se deixaram enganar pelo orgulho e pela coragem. A terceira seção do capítulo que nós lemos aqui, capítulo 49, ela é uma profecia contra Damasco, a qual era uma antiga cidade aramaica, na beira do deserto, que prosperava por causa do seu oásis fértil. Então essa cidade teve verdadeiros adoradores de Deus, como Naamã, Azael, no passado, né? Mas como eles haviam abandonado o verdadeiro Deus, essa cidade, também conhecida como cidade de alegria, ela seria abandonada. A quarta seção do capítulo 49 é uma profecia também contra Quedar e Azor. Quedar era filho de Ismael, Gênesis 25 apresenta isso. A tribo de Quedar era famosa por suas ovelhas e seus arqueiros hábeis, Isaías 21 apresenta. No tempo dos juízes, Israel não foi capaz de conquistar a forte cidade cananita de Azor, provavelmente também era ismaelita. Mais tarde, Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou as cidades. Bom, a quinta profecia do capítulo, ela é contra Elão, terra a leste de Babilônia. Essa profecia foi cumprida quando Elão tomou o lado dos babilônios, que mais tarde foram derrotados pelos assírios. Então, veja, se os elamitas tivessem se arrependido, Deus os teria restaurado, Deus os teria abençoado com prosperidade. Você sabe que todas as profecias de condenação, todas as profecias de juízo, não só de Jeremias, mas da Bíblia como um todo, elas são condicionais, ou talvez
a maioria delas. Porque a profecia, por exemplo, da destruição dos ímpios na volta de Cristo, essa não é condicional, porque ela apresenta um período no futuro quando Jesus virá e tudo já se decidiu. Ou seja, o tempo de oportunidade para que os ímpios tomem a sua decisão, se arrependam de seus pecados, já foi dado. Então, quando Jesus voltar, ele virá para executar apenas a pena. Mas as profecias dadas pelos profetas, de maneira geral, eram condicionais. Como a de Jonas, quando Jonas foi enviado para Nínive para dizer, em 40 dias Nínive será destruída e todos vocês vão ser mortos, mas os ninivitas se arrependeram, mudaram sua vida e Nínive não foi destruída. Então Deus apresenta profecias através de Jeremias para os povos e veja, sempre quando Deus fala uma profecia ou apresenta uma destruição, uma profecia de destruição, na verdade, ele está apresentando por trás, o background, aquilo que vai por trás, o pano de fundo, é um apelo de Deus, um clamor de Deus para o arrependimento. Então, naquela época, Deus queria que as pessoas individualmente e como um povo se arrependessem e que retornassem para Deus. Deus tem o mesmo desejo para nós hoje. Você lembra? É só a gente ir lá para Ezequiel, por exemplo. Vamos dar uma olhada lá em Ezequiel. Ezequiel apresenta de maneira clara isso. O desejo de Deus não é que seus filhos se percam. O desejo de Deus é que seus filhos se convertam. E converter-se tem a ver com mudança de vida. Não com mudança de igrejas, mas mudança de vida, mudança de rumo. Então veja o que diz aqui Ezequiel 18, verso 23. Diz a Bíblia, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. É o mesmo Deus que inspirou Ezequiel, inspirou Jeremias. Ele diz, não, eu desejo antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. E quando a gente lê ainda no verso 32, diz assim, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, quando a gente volta agora aqui para Jeremias capítulo 49, encontra tantas profecias a respeito dos edomitas, amonitas e tal, profecias de condenação, na verdade, é um apelo de Deus para a conversão. O versículo, por exemplo, 14, diz assim, ouvi novas da parte do Senhor, um mensageiro foi enviado às nações para lhe dizer, ajuntai-vos e vinde contra ela, levantai-vos para a guerra. Deus está dizendo, olha, vai haver guerra, vai haver destruição, se vocês não mudarem de vida, se vocês não se arrependerem. Cada verso aqui possui neles mesmo uma mensagem de esperança, uma mensagem de apelo de Deus. Por exemplo, verso 23, a respeito de Damasco. Envergonhou-se Ramate e Arpade, tendo ouvido más novas, cambaleiam, são como o mar agitado, não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou, angústia e dores a tomaram como da que está de parto. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade do meu folguedo. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças, todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá seus palácios, os palácios de Ben-Hadad. Deus está enviando uma mensagem. Você será destruída, Damasco. Como enviou através de Jonas a mensagem para Nínive. Em 40 dias, Nínive será destruída. O que Deus está dizendo é, arrependam-se. Mude de vida, não tenho prazer na morte do perverso. Não tenho prazer. Meu prazer é que você se converta, mude de vida e viva. E assim toda a mensagem do capítulo, todos os textos do capítulo 49, eles trabalham assim. Por isso eu quero terminar lendo os últimos versos do capítulo 49. Veja o que diz a Bíblia aqui. É uma profecia aqui agora a respeito dos elamitas. No final diz, farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira. Diz o Senhor, enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. O que os elamitas poderiam dizer era,
Senhor, nos arrependemos de nossos pecados, queremos mudar de vida. Por favor, atue poderosamente e mude a sorte de nosso povo. Mas isso não acontecia. Aqui diz assim, no último verso do capítulo 49. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Há esperança. Há esperança, mudarei a sorte. Deus chacoalha o povo, diz, presta atenção, vocês vão ser destruídos. Eu quero mudar a sua sorte. Mude de vida. E Deus está falando isso para você hoje também. Deus quer mudar o teu destino, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua sorte, Deus quer mudar os teus caminhos, quer te abençoar, querido. Agora, você tem que tomar uma decisão, a decisão de entregar-se ao Senhor, a decisão de converter-se, a decisão de buscar a Deus e a decisão de confessar seus pecados e entregar tudo o que você é e tem ao Senhor Jesus. Vamos orar por isso? Bondoso Deus, por favor, acompanha-nos, guia a nossa vida, os nossos pés, tudo o que temos e somos, porque nós queremos ser transformados por Ti. Perdoa os nossos pecados e conduza aos nossos caminhos, nossa vida, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, seja reavivado, querido, por sua palavra. Até mais.